A fatura do cartão de crédito chegou com um valor que fez meu coração gelar, uma pontada fria que se espalhou pelo meu peito e subiu pela garganta. Não era uma compra minha. Eu sabia disso com a certeza que só anos de controle financeiro podem dar. A descrição era vaga, genérica, mas a quantia era exorbitante, alta demais para ser um simples engano ou uma fraude comum. Com as mãos trêmulas, disquei o número da operadora, sentindo cada batida do meu coração ecoar nos meus ouvidos. A voz do outro lado da linha era calma, protocolar, enquanto eu, com a voz embargada, tentava explicar a situação, pedindo um recibo detalhado daquela transação específica. A atendente, com uma paciência ensaiada, prometeu enviar o documento por e-mail em poucos minutos. Aqueles minutos se estenderam como horas, cada segundo pesando sobre mim. Uma antecipação terrível do que eu já suspeitava, mas me recusava a admitir. A verdade estava a dar um clique de distância, e eu tinha medo de encará-la. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega e como nossas histórias se conectam, pois saber que não estamos sozinhas nos dá a força para seguir em frente. Quando o e-mail finalmente chegou, o som da notificação foi como um tiro no silêncio do meu apartamento. Abri o anexo com a respiração presa, meus olhos percorrendo as linhas frias e digitais do documento. E lá estava, impresso em uma clareza cruel e inegável. Primeiro, uma conta de supermercado gourmet com itens que eu jamais compraria, iguarias e vinhos caros. Em seguida, uma nota de uma clínica de estética de luxo, detalhando procedimentos com nomes que eu nem conhecia. E, por fim, uma compra em uma farmácia, com medicamentos que nunca precisei em toda a minha vida. O golpe final, no entanto, não estava nos itens, mas no nome registrado no cadastro do estabelecimento. Não era o meu. Era o de Sônia, a mãe da minha nora, Camila. A prova da traição não era uma suspeita, era um fato documentado. Meu filho, Ricardo, estava na cozinha, distraído com o celular, quando o confrontei, estendendo meu próprio aparelho com a tela, exibindo a prova irrefutável. Ele mal desviou o olhar do seu joguinho. A sua indiferença foi a primeira facada. Ah, isso? A Sônia precisou, mãe. Foi uma emergência, ele disse, com a mesma naturalidade de quem pede para passar o sal na mesa de jantar. A frieza com que ele proferiu aquelas palavras me feriu mais profundamente do que a cobrança financeira. Não havia um pingo de culpa, de vergonha ou sequer de constrangimento em sua voz. Era como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se o meu dinheiro, o meu esforço, fosse um recurso comunitário à disposição dos caprichos de sua nova família. Naquele momento, o chão pareceu desaparecer sob os meus pés, e eu me senti uma completa estranha dentro da minha própria casa, diante do meu próprio filho. Uma emergência em uma clínica de estética, Ricardo? Eu questionei, sentindo a bilha amarga subir pela minha garganta, o gosto da incredulidade e da dor se misturando na minha boca. Ele finalmente me olhou, mas não com compreensão. Seus olhos estavam carregados de impaciência, de um fastio que me fez encolher por dentro. A Camila disse que era importante para a autoestima da mãe dela. E ela também é parte da família agora, não é? A senhora precisa entender isso. Parte da família. A frase ecoou na minha mente, cada palavra um prego sendo martelado no caixão da imagem que eu tinha do meu filho. Eu não fazia mais parte do círculo íntimo dele. Eu era uma peça externa, uma financiadora relutante, que precisava ser convencida a cooperar. A família dele agora incluía outros membros, com outras prioridades, e eu, a mulher que o colocou no mundo, fui rebaixada a uma posição secundária, quase um incômodo. Parte da família com o meu dinheiro? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia, um sussurro quebrado pela mágoa. A dor daquelas palavras era física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Eu não era mais Helena, a mãe, a matriarca que construiu tudo aquilo com suor e sacrifício ao lado do meu falecido marido. Eu havia me tornado um recurso, um caixa eletrônico ambulante sem direito a questionamentos, cuja única função era sustentar os caprichos e as vaidades de uma estranha que, de repente, tinha mais direitos sobre mim do que eu mesma. Onde foi que tudo mudou?
A pergunta pairava no ar da cozinha, sem resposta. Quando foi que meu filho deixou de me ver como sua mãe para me enxergar apenas como um provedor de fundos para a vida luxuosa de sua sogra? Aquele apartamento, antes um lar, agora parecia apenas um cenário para a minha crescente irrelevância. Camila, minha nora, entrou na cozinha como se tivesse sido invocada pelas nossas vozes alteradas. Ela não disse uma palavra para mim. Em vez disso, abraçou Ricardo por trás, um gesto possessivo, e lançou-me um olhar de pura reprovação por cima do ombro dele. Helena, não seja tão controladora, ela disse, com uma doçura venenosa que sempre usava para me desarmar. Estamos tentando construir nossa vida e minha mãe nos ajuda muito com o nosso filho. É o mínimo que podemos fazer por ela em troca. A audácia daquela declaração me deixou sem ar. Ela me acusava de controle, quando eram eles que controlavam meu dinheiro, meu tempo e minhas emoções. A inversão de papéis era tão absurda, tão manipuladora, que por um instante duvidei da minha própria sanidade. Eles eram os agressores, mas me pintavam como a vilã. Ajudava? A palavra ficou presa na minha garganta. Sônia ajudava? Sônia passava os dias fazendo compras em shoppings e visitando amigas para tomar café, exibindo as roupas e os tratamentos que eu pagava sem saber. Enquanto isso, era eu quem abdicava das minhas tardes, dos meus cursos de jardinagem, da minha vida social, para ser a avó presente que eles exigiam que eu fosse. Eu buscava meu neto na escola, ajudava com o dever de casa, preparava seu lanche e o entretinha para que eles pudessem trabalhar em paz, como diziam. E o pagamento por toda essa dedicação, por todo esse amor incondicional, era este: a humilhação de financiar a vida da outra avó, a avó de luxo, enquanto eu era a avó do serviço. A injustiça da situação era tão gritante, tão palpável, que senti meu corpo inteiro tremer de uma raiva contida e impotente. Por que eu permiti que isso chegasse a esse ponto? A pergunta martelava minha consciência, enquanto a imagem deles, unidos contra mim, se gravava na minha retina. Lembrei-me de todos os sacrifícios que fiz, um filme doloroso passando em câmera lenta na minha mente. Vendi as joias que herdei da minha mãe para pagar a faculdade particular de Ricardo, acreditando que estava investindo no futuro dele. Gastei minhas economias de uma vida inteira no casamento suntuoso que Camila exigiu, porque a felicidade do meu filho era tudo o que importava. Abri mão de viagens que sonhava em fazer para ajudá-los a dar a entrada no apartamento deles, o mesmo apartamento onde agora eu era tratada como uma intrusa. E para quê? Para ser descartada, desvalorizada e tratada como um obstáculo para a felicidade plena da nova família que ele construiu. A conversa escalou rapidamente, transformando a cozinha em um campo de batalha verbal. Ricardo, inflamado pelo apoio silencioso e pelos olhares de Camila, revelou o verdadeiro plano. Disse que Sônia precisava de um pequeno investimento para abrir um negócio de doces finos. E que, talvez fosse a hora de eu vender o meu apartamento, que era grande demais para uma mulher sozinha, e me mudar para um lugar menor, mais adequado para a minha idade. O dinheiro da venda, ele concluiu com um brilho ganancioso nos olhos, seria perfeito para ajudar a família a prosperar. O ar me faltou. Eles não estavam apenas usando meu cartão de crédito. Eles estavam planejando me apagar, me remover da minha própria casa, do meu refúgio, do lugar onde construí cada memória com o amor da minha vida. Eu era um estorvo, uma velhinha teimosa ocupando um espaço valioso demais para seus planos. A frase dele ecoa na minha mente até hoje, um veneno que continua a queimar. Mãe, seja razoável. É o melhor para todo mundo. Para todo mundo, menos para mim. Naquele instante, a imagem do meu menino, do meu filho amado, se despedaçou completamente. Eu não o vi mais. Vi um estranho calculista, um homem ganancioso com os olhos da esposa refletidos nos seus. Eles eram parceiros em um esquema para me expropriar, para me sugar até a última gota e depois me descartar em algum canto. A dor foi tão intensa que pensei que meu coração fosse parar. Mal sabia eu que aquela humilhação, aquele plano cruel para me tirar da minha própria vida, era apenas a ponta de um iceberg de mentiras e exploração. Naquela noite,
chorei até não ter mais lágrimas. Mas, quando o sol nasceu, algo dentro de mim havia mudado para sempre. A tristeza deu lugar a uma frieza cortante, uma clareza que eu não sentia há anos. Naquele momento, decidi que o jogo havia virado. O primeiro passo da minha nova vida foi o silêncio. No dia seguinte àquela discussão humilhante, acordei antes do sol e me movi pela casa com uma calma que não sentia há anos. Preparei o café da manhã como sempre, mas algo em mim era diferente. Quando Ricardo e Camila desceram, encontrei em mim uma capacidade de fingimento que desconhecia. Com uma voz suave e um sorriso cansado, eu disse que havia pensado no que eles disseram. Afirmei que talvez eles tivessem razão, que o apartamento era realmente grande demais para mim e que eu consideraria a venda para o bem da família. O brilho de alívio e ganância pura que vi nos olhos deles foi a confirmação que eu precisava. Eles não viam uma mãe ou uma avó. Vi um obstáculo que acabara de ser removido, um cofre cuja combinação finalmente haviam decifrado. Essa subestimação, essa certeza arrogante de que me tinham sob controle, se tornaria a minha maior e mais poderosa arma. Secretamente, minha verdadeira jornada havia começado. Assim que eles saíram para o trabalho, fiz a ligação que mudaria tudo. Não para um corretor de imóveis, mas para o gerente do meu banco, um senhor que conhecia meu falecido marido há décadas. Com a voz firme, expliquei que precisava fazer uma auditoria pessoal e solicitei os extratos detalhados de todos os cartões de crédito vinculados à minha conta, incluindo os adicionais em nome de Ricardo, dos últimos 5 anos. O gerente, percebendo a seriedade no meu tom, não fez perguntas desnecessárias e prometeu enviar a documentação completa em um envelope lacrado. Desliguei o telefone sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Era uma mistura de medo do que eu encontraria e uma determinação gélida que me aquecia por dentro. A verdade estava a caminho, em pilhas de papel que contariam a história da exploração silenciosa que sofri por tanto tempo. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Quando a caixa pesada com os documentos chegou, esperei a noite cair para abri-la. Transformei a grande mesa de jantar, onde tantas refeições em família foram compartilhadas, em meu quartel-general. Espalhei as folhas, ano por ano, sentindo o cheiro de tinta e papel se misturar ao aroma do meu chá de camomila. O que encontrei foi um monumento à traição. Eram centenas de páginas documentando uma vida de luxo que eles viviam às minhas custas e pelas minhas costas. Viagens para resorts de luxo nos feriados em que me diziam estar trabalhando sem parar. Jantares em restaurantes caríssimos, cujas contas eram mais altas que minha aposentadoria mensal. Roupas de grife para Camila, joias, eletrônicos de última geração. Cada linha era uma facada, mas a dor inicial rapidamente deu lugar a uma fúria fria e organizada. Eu não estava mais lendo extratos bancários, estava lendo o roteiro da minha própria libertação. O golpe mais devastador, no entanto, estava escondido em uma série de pagamentos recorrentes, uma despesa mensal fixa e alta para um condomínio em uma cidade serrana. O nome do beneficiário era desconhecido. Uma pesquisa rápida na internet com o endereço revelou a verdade em uma clareza brutal. O apartamento de luxo pertencia a Sônia. Eles não estavam apenas pagando por seus caprichos estéticos. Estavam sustentando todo o seu estilo de vida, pagando seu aluguel e despesas em segredo, enquanto me contavam a história triste de que ela vivia com uma pensão miserável. A manipulação era muito mais profunda e antiga do que eu supunha. Eles haviam construído um castelo de mentiras com as pedras do meu patrimônio, e eu, a rainha deposta, era forçada a financiar a própria irrelevância. Aquela descoberta foi o ponto final da minha hesitação. A guerra estava declarada. Com a pilha de provas crescendo, a mágoa deu lugar à estratégia pura. Eu sabia que não poderia lutar essa batalha sozinha. Precisava de alguém que não apenas entendesse de leis, mas que também entendesse o legado da minha família. Lembrei-me do Dr. Almeida, o advogado e melhor amigo do meu falecido marido. Era um homem de uma integridade inabalável, cuja presença imponente sempre me trouxe uma sensação de segurança.
Meu marido confiava nele implicitamente, e naquele momento eu entendi o porquê. Marcar a reunião foi como acender o pavio. Juntei cada extrato, cada recibo, cada pedaço de evidência em uma pasta grossa. A mulher que entrou naquele escritório de mogno escuro não era mais a Helena frágil e confusa. Era uma cliente, com um caso sólido e uma sede de justiça que superava qualquer medo. Dr. Almeida me ouviu em um silêncio absoluto, seu rosto se tornando uma máscara de concentração e depois de indignação contida. Seus dedos tamborilavam suavemente na mesa enquanto eu desfilava a cronologia da ganância e do desrespeito. Ele analisou cada documento que eu lhe entregava, seus olhos de águia captando cada detalhe, cada valor exorbitante, cada mentira impressa em preto e branco. Quando terminei meu relato, a sala ficou em um silêncio pesado. Ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e me olhou com uma seriedade que me fez prender a respiração. Seus olhos, que antes demonstravam compaixão, agora brilhavam com uma fúria profissional e calculada. Ele não via apenas uma cliente traída. Via a viúva de seu melhor amigo sendo sistematicamente lesada, e sua lealdade se transformou em uma arma apontada diretamente para os meus algozes. Helena, ele disse, sua voz grave e ressonante. Isso não é apenas uma questão de ingratidão familiar. O que eles fizeram tem nomes legais muito claros. Apropriação indébita, estelionato. Mas há algo que você precisa saber. Algo que seu marido preparou para te proteger. Ele então me revelou o maior segredo que eu guardava sem saber. Meu marido, prevendo a natureza impulsiva de Ricardo, não deixou o patrimônio principal diretamente em meu nome. Ele criou um fundo fiduciário complexo, do qual eu era a única beneficiária vitalícia. Eu tinha total controle sobre os rendimentos e a liquidez, mas qualquer movimentação dos ativos principais, como a venda de imóveis ou grandes investimentos, exigia a assinatura de um conselheiro protetor. Aquele conselheiro, nomeado em testamento, era ele, o Dr. Almeida. Meu queixo caiu. A sensação de alívio e poder foi avassaladora. De repente, tudo fez sentido. A insistência desesperada deles na venda do meu apartamento não era apenas para financiar o negócio de Sônia. Era a única maneira que eles tinham de acessar uma grande quantia de dinheiro de verdade, pois nunca tiveram acesso real ao coração do patrimônio da família. Eles estavam sangrando minha conta corrente, meu dinheiro do dia a dia, mas a verdadeira fortaleza, a estrutura financeira que meu marido construiu para me garantir uma velhice segura e digna, permanecia intocada e protegida. Eu não era a vítima encurralada que eles pensavam. Eu era a rainha em seu castelo, e eles eram apenas ladrões batendo no portão, sem saber que o mestre das chaves estava do meu lado. Mal sabiam eles que a porta que estavam prestes a arrombar não levava a um tesouro, mas a uma armadilha. O plano começou a se formar ali mesmo, naquela sala que cheirava a couro e justiça. Não seria uma briga de gritos na sala de estar, não haveria mais discussões inúteis na cozinha. Seria uma execução cirúrgica, legal e absolutamente devastadora. A melhor isca, decidimos, seria exatamente aquilo que eles mais desejavam, a promessa da venda do meu apartamento. Eles estavam cegos pela ganância, e nós usaríamos essa cegueira contra eles. Dr. Almeida delineou a estratégia, cada passo meticulosamente calculado para expô-los e desarmá-los de uma vez por todas. Eu senti uma onda de poder percorrer meu corpo. A Helena que chorava à noite havia dado lugar a uma estrategista implacável, pronta para mover as peças no tabuleiro que eles mesmos haviam montado. Com o coração batendo forte, mas com a voz ensaiadamente doce e frágil, liguei para Ricardo naquela mesma tarde. Disse a ele que havia conversado com um advogado sobre a venda do apartamento e que ele recomendou uma reunião para discutirmos todos os detalhes legais antes de colocar o imóvel no mercado. A alegria na voz do meu filho foi quase infantil, pura e nauseante. Para tornar a armadilha ainda mais irresistível, eu acrescentei o toque final. Traga a Camila e a sua sogra, querido. Afinal, a Sônia será a principal beneficiária desse investimento, é justo que ela participe de tudo desde o início.
O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um entusiasmo que quase transbordou pelo telefone. Ele não apenas concordou, como agradeceu profusamente, dizendo que eu finalmente estava sendo razoável. A armadilha estava montada. Eles morderam a isca com uma voracidade que superou todas as minhas expectativas. Marcaram a reunião para a sexta-feira seguinte, no imponente escritório do Dr. Almeida. A escolha do local, sugeri, daria um ar de seriedade e oficialidade ao nosso acordo, o que os deixou ainda mais eufóricos. Durante aquela semana, eles me trataram com uma gentileza pegajosa, cheia de segundas intenções. Camila me trazia pequenos presentes. Ricardo me ligava todos os dias para saber se eu precisava de algo. Eles acreditavam que estavam a um passo de colocar as mãos em milhões, de finalmente garantir o futuro de luxo que tanto almejavam. Mal sabiam eles que cada sorriso falso, cada palavra amável, era apenas mais um prego sendo martelado no caixão de sua arrogância. Eles estavam caminhando para o que pensavam ser a maior vitória de suas vidas. Passei os dias que antecederam o encontro em um estado de foco absoluto. Cada extrato bancário foi copiado e autenticado em cartório. Cada despesa foi meticulosamente catalogada em uma planilha eletrônica com colunas para data, valor, descrição e o nome do responsável. O montante final era de uma magnitude que me chocou, mesmo já sabendo da extensão do abuso. Era o preço da minha dignidade, da minha confiança traída, dos meus sacrifícios ignorados. E eu iria cobrar cada centavo, com juros morais e legais. O dossiê que preparei não era apenas um conjunto de papéis. Era a materialização da minha dor transformada em uma arma irrefutável. Era a prova documental de que a vítima que eles viam era, na verdade, a juíza de seu tribunal particular. Em uma das noites de preparação, encontrei um antigo álbum de fotografias. Parei em uma imagem de Ricardo com seus 7 anos, sorrindo para a câmera com um dente de leite a menos, abraçado a mim em um parque. Por um instante, senti uma pontada de tristeza, não por mim, mas pelo menino que ele foi e pelo homem que se tornou. Fechei o álbum sem derramar uma lágrima. Aquele menino não existia mais. O que eu estava prestes a fazer não era um ato de vingança contra meu filho, mas um ato de sobrevivência. Era a amputação necessária de uma parte de mim que se tornara tóxica, que ameaçava consumir tudo o que eu ainda tinha de bom. Eu não estava destruindo minha família, estava salvando o que restava de mim mesma. Na véspera da reunião, tive uma última conversa com o Dr. Almeida para repassar o plano. Alinhamos a sequência exata das revelações, o momento de apresentar cada prova, a forma como iríamos encurralá-los legalmente, sem deixar nenhuma brecha para que escapassem. Ele seria a voz da lei, a autoridade inquestionável, e eu seria a presença silenciosa e firme, a matriarca que retomaria seu trono. Ensaiamos as respostas para as possíveis reações deles, a negação, a raiva, as lágrimas de crocodilo. Estávamos preparados para tudo. Ao desligar o telefone, senti uma calma profunda me invadir. O medo e a ansiedade haviam desaparecido, substituídos por uma certeza inabalável. O dia seguinte não seria sobre conflito, seria sobre a restauração da ordem. Na manhã de sexta-feira, eu me olhei longamente no espelho. A mulher que me encarou de volta não era a senhora frágil e chorosa da semana anterior. Seus olhos eram claros e determinados, suas costas estavam retas, sua expressão era serena, mas inflexível. Vesti meu melhor tailleur, um conjunto elegante e sóbrio que meu marido me deu de presente anos atrás. Uma armadura para a batalha que estava por vir. Eles chegariam sorridentes, vestidos para celebrar uma vitória financeira, acreditando que estavam indo para a assinatura de um contrato que mudaria suas vidas. E, de certa forma, estavam certos. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Mal sabiam que não estavam a caminho de uma reunião de negócios, mas de seu próprio e inevitável julgamento. A sala de reuniões do Dr. Almeida era um santuário de poder e tradição, um lugar onde as palavras tinham o peso da lei. As paredes eram forradas de cima a baixo com livros de lombada de couro, guardiões silenciosos de séculos de jurisprudência. A longa mesa de mogno escuro, polida a ponto de refletir nossos rostos como um espelho turvo, dominava o ambiente.
Eu cheguei antes, propositalmente, e me sentei na cadeira da cabeceira, o lugar que sempre pertenceu ao meu falecido marido. Ocupar aquele espaço não era apenas um ato simbólico, era uma declaração. Eu não estava ali como uma viúva fragilizada buscando consolo, mas como a herdeira de um legado, a matriarca que finalmente reivindicava seu trono. O ar era denso de antecipação, e eu sentia uma calma gélida percorrer minhas veias. A tempestade estava prestes a começar, mas pela primeira vez eu estava no olho do furacão, serena e no controle. Eles chegaram juntos, pontualmente, como se a ansiedade pela fortuna os impulsionasse. Ricardo, Camila e Sônia entraram na sala com sorrisos largos e uma aura de triunfo que quase me fez rir. Estavam vestidos com suas melhores roupas, não para uma reunião de negócios, mas para a celebração de uma vitória já garantida. A arrogância deles era uma camada espessa e palpável, preenchendo o pouco espaço que restava naquele ambiente solene. Sônia, a grande beneficiária do meu sacrifício iminente, teve a audácia de se inclinar e depositar um beijo frio na minha bochecha, seu perfume caro invadindo meu espaço pessoal. Obrigada por tudo, Helena. Você não sabe o quanto isso significa para nós, ela sussurrou, com uma sinceridade venenosa. A certeza de que me tinham manipulado com sucesso brilhava em seus olhos, uma luz que eu estava prestes a apagar para sempre. Ainda não, respondi, com um sorriso tão enigmático que vi uma sombra de confusão cruzar o rosto de Camila por um breve instante. Eles se acomodaram ao redor da mesa, a ansiedade vibrando neles como uma corda de violino esticada ao limite. Ignoraram meu tom, focados demais no prêmio que acreditavam estar ao alcance das mãos. Ricardo, incapaz de conter sua ganância, já começava a fazer planos em voz alta sobre o negócio de doces finos de Sônia, discutindo a localização da loja e a contratação de funcionários, como se o dinheiro da venda do meu lar já estivesse em sua conta bancária. Eles olhavam para o Dr. Almeida com uma expectativa quase infantil, esperando que ele abrisse a pasta e começasse a ditar os termos da minha rendição. A performance deles era tão convincente que, por um momento, quase acreditei que eles eram a família feliz e empreendedora que fingiam ser. Dr. Almeida, um mestre na arte do teatro jurídico, pigarreou de forma calculada, o som ecoando no silêncio da sala e capturando a atenção de todos. Ele ajustou os óculos na ponta do nariz, um gesto lento e deliberado que aumentou ainda mais a tensão. Boa tarde a todos. Agradeço a presença. De fato, estamos aqui para discutir questões patrimoniais de grande importância para o futuro da família, disse ele, sua voz grave e formal enchendo o ambiente. Os três se inclinaram para a frente em uníssono, como flores se voltando para o sol, seus corpos traindo a fome por cada palavra que os aproximasse do seu objetivo. A expectativa era tão densa que eu podia senti-la fisicamente, uma pressão no ar que antecede a quebra de uma barragem. Eles estavam na beira do precipício, sorrindo, sem ver o abismo logo abaixo. No entanto, continuou o advogado, e a mudança em seu tom foi imediata e brutal, passando de cordial para glacial em uma fração de segundo. Antes de discutirmos qualquer venda futura de ativos, precisamos, por obrigação legal e fiduciária, resolver uma dívida pré-existente. Uma dívida bastante considerável, para ser exato. Com um movimento preciso, ele pegou a pasta volumosa que estava ao seu lado e a colocou no centro da mesa com um baque surdo e definitivo. O som foi como um tiro, quebrando a atmosfera de celebração e substituindo-a por um silêncio chocado. A palavra dívida pairou no ar, uma anomalia incompreensível no roteiro que eles haviam escrito em suas mentes. Vi o brilho em seus olhos se apagar, substituído por uma confusão opaca e apreensiva. A armadilha havia se fechado. O sorriso no rosto de Ricardo vacilou e morreu. Dívida? Que dívida? Não temos dívidas com ninguém, ele gaguejou, a arrogância sendo rapidamente corroída pela incerteza. Ele olhou para mim, procurando uma explicação, mas encontrou apenas meu olhar firme e impassível. Camila, sempre mais rápida em farejar o perigo, estreitou os olhos, sua máscara de simpatia começando a rachar e a revelar a víbora por baixo. O que está acontecendo aqui, Helena? Que brincadeira é essa?
A voz dela era um sibilo baixo e ameaçador. Eles ainda não entendiam a magnitude do que estava por vir, mas o instinto de predador lhes dizia que a caça havia se tornado o caçador. A confusão inicial deles era o primeiro prato do banquete da minha justiça, e eu o saboreei lentamente, em silêncio, enquanto o Dr. Almeida se preparava para servir o prato principal. Doutor. Almeida abriu a pasta lentamente, o som do papel deslizando sobre a madeira polida, amplificado pelo silêncio tenso. Eu discordo, Sr. Ricardo, ele disse, sem levantar os olhos dos documentos. Ele virou a primeira página, que exibia uma planilha detalhada, impressa em letras claras e irrefutáveis. Vamos começar com as despesas do cartão de crédito adicional em seu nome, emitido como uma extensão da conta da sua mãe, nos últimos 60 meses. Temos aqui, por exemplo, um total de R$ 15.800 em tratamentos estéticos variados na clínica Belle Femme, todos faturados em nome da senhora Sônia. Ele fez uma pausa, erguendo o olhar por cima dos óculos e fixando-o diretamente em minha consogra, que parecia ter sido atingida por um raio. A primeira prova havia sido apresentada e era apenas o começo do desmoronamento. O rosto de Sônia perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara pálida de gesso. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Camila, no entanto, recuperou-se do choque inicial com uma fúria protetora. Isso é um absurdo, um completo absurdo. É um assunto de família, não tem nada a ver com advogados. Ela tentou desqualificar a acusação, transformando um crime financeiro em uma mera desavença doméstica, uma tática que ela já havia usado comigo tantas vezes. Ela tentou apelar para a privacidade, para os laços de sangue, como se isso pudesse anular os números impressos naqueles papéis. Mas ali, naquela sala, as regras eram outras. As emoções e manipulações que funcionavam na cozinha da minha casa eram inúteis diante da frieza dos fatos e da autoridade da lei que o Dr. Almeida representava. Quando envolve centenas de milhares de reais de apropriação indevida, torna-se um assunto eminentemente legal, senhora Camila, retrucou o doutor. Almeida, seu tom cortante não deixando espaço para argumentação. Ele nem sequer se dignou a olhar para ela, mantendo seu foco nos documentos, como um cirurgião concentrado em sua incisão. Ele virou outra página com um gesto deliberado. Temos também os pagamentos mensais recorrentes de aluguel e condomínio de um imóvel de alto padrão em Campos do Jordão, totalizando, nos últimos 2 anos, R$ 144 mil. O beneficiário dos pagamentos, novamente, é a senhora Sônia. A revelação caiu sobre a mesa como uma bigorna. O segredo mais bem guardado deles, a base de todo o seu teatro de vítima, havia sido exposto com uma precisão brutal, arrancando o chão debaixo de seus pés. Ricardo se levantou de um salto, o corpo tremendo de raiva e pânico. Ele bateu com as 2 mãos na mesa, o som reverberando como um trovão. Isso é um ultraje, uma invasão de privacidade. Minha mãe nos deu esse dinheiro. Ela sempre nos ajudou, é o jeito dela de demonstrar amor. Sua voz estava 1/8 acima do normal, estridente, a voz de um homem encurralado, tentando desesperadamente reescrever a realidade. A acusação de que eu havia dado o dinheiro era sua última e mais patética linha de defesa, uma tentativa de me pintar como cúmplice de minha própria exploração. Ele olhava para mim, não com a súplica de um filho, mas com a fúria de um ladrão pego em flagrante, exigindo que eu validasse sua mentira e o salvasse da catástrofe iminente que ele mesmo havia criado. Foi então que eu falei, e minha voz, embora baixa, cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela saiu calma, firme e impregnada com o aço de anos de dor reprimida. Eu ajudei meu filho a se formar na melhor universidade. Eu ajudei a pagar pelo seu casamento e dei a entrada para o apartamento onde ele vive com a família. Eu cuidei do meu neto inúmeras vezes para que ele pudesse construir sua carreira. Isso é amor, Ricardo. O que eu nunca fiz, em momento algum, foi concordar em financiar secretamente uma vida de luxo para a sua sogra às minhas custas, enquanto eu era levada a acreditar que ela vivia com dificuldades. Cada palavra foi dita de forma lenta e clara,
Um veredito final que desmantelou sua mentira e estabeleceu a verdade de uma vez por todas. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de sua derrota. Dr. Almeida, sem perder o ritmo, continuou sua apresentação implacável, transformando a reunião em um tribunal. Ele desfilou os extratos das viagens para resorts que eles me disseram que não tinham dinheiro para fazer. Mostrou as contas de restaurantes caríssimos, cujos valores superavam minha aposentadoria mensal. Apresentou as faturas de lojas de grife, joalherias, concessionárias. Cada papel era um prego no caixão da arrogância deles. Cada número era uma testemunha silenciosa de suas mentiras. A sala ficou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som ocasional das páginas sendo viradas, cada uma revelando uma nova camada de engano e traição. Eles não tinham para onde fugir. A verdade, documentada e autenticada, os cercava por todos os lados, sufocando suas desculpas antes mesmo que pudessem ser formuladas. O valor total que vocês, em conjunto, desviaram do patrimônio da senhora Helena ao longo desses 5 anos, concluiu o advogado, olhando para eles por cima da pilha de papéis, chega à quantia exata de R$ 782.450. Ele deixou o número pairar no ar, maciço e esmagador. Um valor que, legalmente, pode ser enquadrado como um empréstimo não autorizado que agora será cobrado com juros e correção monetária, ou, em uma interpretação mais severa do Código Penal, como estelionato e apropriação indébita. As palavras legais, frias e objetivas, tiraram a situação do âmbito familiar e a colocaram firmemente na esfera criminal. A ameaça não era mais velada. Era uma promessa clara das consequências que os aguardavam. Camila desabou em lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento ou vergonha. Eram soluços de pura raiva e humilhação, o choro de uma rainha deposta que via seu castelo de cartas desmoronar ao seu redor. Sônia estava paralisada, o rosto uma máscara de cera, os olhos vidrados e vazios, como se sua alma tivesse deixado o corpo. E Ricardo, o meu filho, olhava para mim com um desespero abjeto estampado em cada traço do seu rosto. A imagem do homem poderoso e controlador, do filho que ditava as regras e exigia obediência, havia se desfeito completamente. No seu lugar, havia apenas um menino assustado, pego com a mão no pote de doces, finalmente entendendo que a hora de pagar a conta havia chegado de forma implacável e inevitável. E sobre a venda do apartamento, disse Dr. Almeida, fechando a pasta com um gesto final e definitivo, ela está, obviamente, fora de questão. Na verdade, segundo os termos do fundo fiduciário estabelecido por seu falecido pai para proteger sua mãe, a senhora Helena tem o poder discricionário de cortar todo e qualquer acesso que você, Ricardo, tenha ao patrimônio da família, incluindo qualquer tipo de auxílio ou benefício futuro. E após cuidadosa deliberação, é exatamente isso que decidimos fazer a partir de hoje. O golpe final foi desferido. Não era apenas sobre o dinheiro que eles haviam roubado. Era sobre o futuro que eles acreditavam ter garantido. Naquele instante, eles não perderam apenas uma quantia. Eles perderam tudo. O acesso, o poder, a ilusão. Eles estavam oficialmente excluídos. O poder na sala de reuniões havia mudado de mãos de uma forma tão absoluta e irreversível que o silêncio que se instalou era mais eloquente do que qualquer confissão verbal. O ar, antes carregado com a arrogância e a ganância deles, agora estava pesado com a sua derrota esmagadora. Eu observava seus rostos, um a um, como um general inspecionando o campo de batalha após a vitória. Ricardo, meu filho, tinha o olhar perdido de um homem que viu seu mundo desmoronar em questão de minutos. Camila, com o rosto manchado pelas lágrimas de raiva, me fuzilava com um ódio impotente que não me atingia mais. E Sônia, a causa e o pivô de tanta discórdia, parecia uma estátua de cera, paralisada pelo choque e pela humilhação pública. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia a necessidade de preencher o silêncio. Eu o saboreava, pois ele era a prova sonora da minha justiça, o eco da minha dignidade sendo restaurada diante dos meus olhos.
Dr. Almeida, com a precisão de um cirurgião, empurrou um documento cuidadosamente elaborado pelo centro da mesa de mogno. O papel deslizou sobre a superfície polida até parar diante de Ricardo. Este, ele disse, sua voz ressoando com a autoridade da lei, é um instrumento particular de confissão de dívida. Nele, vocês reconhecem o débito total apurado e concordam com um plano de pagamento irredutível, que será executado através de descontos diretos em folha de pagamento. A alternativa, como já mencionei, é uma ação criminal por estelionato e apropriação indébita, com todas as consequências públicas e penais que ela acarreta. A escolha é de vocês. Não havia negociação, não havia espaço para súplicas. Era a rendição incondicional ou a ruína completa. A caneta, deixada ao lado do documento, parecia pesar uma tonelada, um instrumento que selaria o fim da vida que eles conheciam. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou a caneta. Seus olhos se ergueram para mim uma última vez, uma busca desesperada pela mãe que ele sempre conseguiu manipular, pela mulher que sempre cedia. Mas a mulher que ele encontrou ali não era a mesma. Meu olhar era firme, um espelho que refletia apenas a consequência de suas próprias ações. Não havia pena, não havia hesitação. Ele abaixou a cabeça, derrotado, e o som de sua assinatura arranhando o papel foi a melodia da minha libertação. Em seguida, Camila assinou com um gesto rápido e raivoso, uma última demonstração de fúria inútil. Sônia foi a última, sua assinatura um rabisco trêmulo e quase ilegível, a marca de uma mulher que perdeu não apenas o luxo financiado, mas a própria face. Naquele momento, eles deixaram de ser meus algozes para se tornarem oficialmente e legalmente meus devedores, acorrentados à justiça que tanto desprezaram. Então, eu me levantei. O movimento foi lento, deliberado, e todos os olhos se voltaram para mim. Senti minha coluna se endireitar, como se anos de um peso invisível tivessem sido removidos dos meus ombros. A partir de hoje, anunciei, minha voz calma, mas com um timbre de aço que eu mesma desconhecia. A ordem das coisas mudou. Todos os cartões de crédito adicionais estão permanentemente cancelados. Vocês não possuem mais a chave do meu apartamento. Qualquer comunicação futura ou pedido de qualquer natureza deverá ser formalizado por escrito e enviado diretamente ao Dr. Almeida para avaliação. Vocês não têm mais acesso livre à minha casa, à minha vida ou ao meu patrimônio. A porta que vocês usaram por tanto tempo para entrar e sair à vontade, levando pedaços de mim a cada visita, está agora trancada. E vocês estão do lado de fora. Saí daquela sala sem olhar para trás, deixando-os para trás com os destroços de seus planos e a pesada realidade de sua dívida. Ao cruzar a porta e sentir o ar fresco da rua no meu rosto, não senti uma explosão de alegria vingativa ou euforia. O que senti foi algo muito mais profundo e duradouro, uma paz imensa. Era a serenidade de quem finalmente coloca um ponto final em um capítulo doloroso e tóxico. A leveza que me invadiu era quase física, como se eu tivesse me despojado de uma armadura pesada que usei por anos sem perceber. O fardo da ingratidão, da desvalorização, da manipulação emocional, tudo isso ficou para trás, confinado àquela sala de reuniões. Eu não estava fugindo de nada, estava caminhando em direção a mim mesma, finalmente livre para recomeçar. Nas semanas que se seguiram, a nova realidade se impôs de forma implacável. A primeira notificação do desconto em folha chegou como um lembrete tangível da minha vitória. E como era de se esperar, o telefone tocou. Era Ricardo, a voz embargada por um choro que não me comoveu. Ele dizia que não conseguia pagar as contas, que o padrão de vida deles estava arruinado. Ouvi seu lamento em silêncio e, quando ele terminou, respondi com uma calma gélida, usando as mesmas palavras que ele um dia usou para me sentenciar. Seja razoável, Ricardo. Talvez seja a hora de vender o carro de luxo de Camila ou se mudar para um apartamento menor, mais adequado à sua nova realidade. Afinal, é o melhor para todo mundo. O silêncio chocado do outro lado da linha foi a confirmação de que ele finalmente entendeu a lição. Eu não vendi o meu apartamento. Pelo contrário,
decidi devolvê-lo a mim mesma. Contratei uma equipe de reforma e iniciei uma transformação completa. As paredes em tons neutros e sem vida que eles aprovaram foram substituídas por cores vibrantes e alegres que refletiam meu novo estado de espírito. O quarto de hóspedes, que antes servia apenas para a conveniência deles, foi transformado no meu próprio ateliê de pintura, um sonho que eu havia adiado por décadas para cuidar dos sonhos dos outros. O cheiro de tinta fresca e água-rás substituiu as memórias amargas. Minha casa, que eles viam apenas como um ativo financeiro a ser liquidado, voltou a ser meu santuário, um espaço pulsante que celebrava a minha identidade, a minha arte e a minha recém-conquistada liberdade. Minha relação com meu neto também foi redefinida, agora sob os meus termos. Acabou a obrigação de ser a babá de plantão, disponível para cobrir os compromissos sociais de seus pais. Agora, era eu quem o convidava para programas que eu escolhia, momentos de pura alegria e conexão genuína. Fomos a museus, a concertos ao ar livre, a jardins botânicos. Sem a interferência tóxica de Ricardo e Camila, pude finalmente ser a avó que sempre quis ser, uma fonte de cultura, de afeto e de memórias felizes, não uma prestadora de serviços não remunerada. Estava construindo com ele um laço baseado no amor e no respeito mútuo, mostrando-lhe, pelo meu exemplo, o verdadeiro significado da força e da dignidade de uma matriarca. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que eu quase deixei de reconhecer, mas que agora admiro profundamente. Não sou mais definida pelos papéis que me impuseram. Sou Helena. Reatei laços com velhas amizades que a vida familiar me fez negligenciar. Entrei para um clube de jardinagem e estou planejando aquela viagem à Itália que adiei por 30 anos. A solidão que eles planejaram para mim, encolhida em um apartamento minúsculo, foi substituída por uma vida rica, cheia de propósito e de pessoas que me valorizam por quem eu sou. A justiça que busquei e conquistei não foi apenas sobre recuperar o dinheiro que me foi roubado. Foi sobre recuperar o direito de ser a única e soberana dona da minha própria história. A jornada foi longa e dolorosa, mas cada passo valeu a pena. Aprendi que a verdadeira força não está em suportar o desrespeito em silêncio, mas em ter a coragem de traçar uma linha e dizer basta. Minha vitória não foi um ato de vingança, mas um ato de autopreservação e renascimento. Eles tentaram me apagar, me transformar em uma nota de rodapé na história de suas vidas ambiciosas, mas, no final, a única coisa que conseguiram foi me forçar a me tornar a heroína da minha própria narrativa. E essa é uma herança de poder que nenhum dinheiro pode comprar e que ninguém jamais poderá tirar de mim novamente. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida.